Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar a abrir Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, por favor. Espero, desejo, orei e oro para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor fale ao teu coração, para que o Senhor te alegre e para que a palavra da verdade possa levar você a um outro nível. Deus nesse ano tem falado conosco sobre transformação sobrenatural e temos sido transformados em nossos corações. E hoje quero falar sobre transformação da mente. Nós precisamos entender algo aqui. Precisamos receber algo novo do Senhor na nossa maneira de pensar. E Ele é poderoso para isso. Amém? Se você trouxe a tua Bíblia em Atos capítulo 10. Versículo 9. Esse texto fala do Cornélio, um homem que queria ter uma experiência com Deus, estava buscando Deus. Ele era um homem que orava muito, mesmo não conhecendo Deus. Ele não conhecia o caminho de Deus, as verdades das Escrituras, ele orava muito. E ele era alguém que ofertava muito também, ele abençoava. E é interessante que Deus queria usar um homem para abençoar Cornélio. Deus queria usar Pedro para abençoar Cornélio, mas Pedro não estava preparado. Pedro não tinha renovado a mente, ele era cheio de ideias e conceitos que impediam o agir de Deus. Aí, olha que interessante, versículo 9. O Cornélio está indo para a casa de Pedro. O Cornélio está chegando lá na casa de Pedro. Diz, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, Cornélio ouviu o Espírito Santo através de um anjo. Ele não tinha a revelação das Escrituras, ele não conhecia nem a Torá dos judeus, nem Cristo. Mas ele teve um encontro sobrenatural. E ele obedeceu, ele saiu da casa dele e foi para onde Deus mandou, Cornélio. Só que Pedro não estava pronto para falar com Cornélio. Pedro estava cheio de ideias na cabeça dele, conceitos. Aí diz, e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso lindo e fala, quando você ora... é tremendo. Ora! Ora! Ele subiu no terraço para orar. Nós estivemos lá nesse lugar que dizem que é a casa dele, ali em Jope. E nós fizemos uma oração numa viela. Nós fizemos uma oração, acho que na última vez eu não lembro se a gente foi a última vez? Não, né? Foi também? Eu não lembro. Mas legal poder ir lá e relembrar do que Deus tem feito. Nós vamos de novo para Israel esse ano, no dia 31 de agosto. Espero que você participe, vai ser tremendo. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. Era quase meio-dia. E por que acontece a meio-dia com muitas pessoas? E teve fome. Quem já teve fome meio-dia? Quem já está com fome antes do meio-dia? Meu Deus! E ele teve fome, irmãos. Cara, eu acho a Bíblia fantástica. O que Pedro estava fazendo? Tendo um encontro sobrenatural. O que Pedro estava fazendo? Buscando a presença de Deus. Mas ele continuava homem. Não entendeu. Por mais que você ore, por mais que você busque Deus, você é gente. Não é pecado ser gente. Eu quero ser revestido do sobrenatural, e você? Mas vou continuar sendo gente.
Por isso que eu acho a Bíblia fantástica, porque tem gente que vem para a igreja, irmão, e agora ele quer pôr jugo na gente. Não, eu não como mais, não, eu não faço, não, eu sou só oração e louvor. Ô irmão, aqui nessa casa, nós, lógico, não vamos comer besteira para morrer antes, amém? Vamos mudar a alimentação, mas nós temos fome. Isso aqui não faz parte da pregação, mas eu preciso estabelecer algo aqui. Cuidado com a espiritualidade que nega a humanidade. Porque Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Por isso que a Bíblia diz, você não tem que confessar que Jesus é Deus, você tem que confessar que ele veio em carne. Jesus era homem, e aqui Pedro teve fome e começou a orar. Ele estava orando, teve fome, quis comer. Imagina, o cara está orando, a barriga dele deve ter feito... E ele continuou orando, ele quis comer, mas ele tinha que orar. E olha o que aconteceu. Sobreveio um arrebatamento no espírito. Algo. Eu escuto algumas pessoas dizerem que cair no espírito não é bíblico. O que é isso aí? Eu escuto algumas pessoas dizerem que esse tipo de movimento não existe mais. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. É a mesma temporada que a nossa. E tenho algo para te dizer. No meio de desejos naturais, o sobrenatural prevalece. E mais, depois eu falo mais, vou continuar lendo. E teve fome e quis comer, enquanto se preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. O que significa? Ele perdeu a visão, a audição, o paladar, ele perdeu todos os 5 sentidos, se foram, e ele entrou numa nova dimensão espiritual. E viu o céu aberto. E aqui entrou no espírito, ele começou a enxergar algo que a carne não enxerga. Fala para quem está do teu lado, eu estou com fome e estou orando. Eu quero viver isso aí também. Sabe? Eu quero, olha, ele viu o céu aberto. E ali descia um vaso. Ele viu o céu aberto e descia um vaso. Como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis, da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro estava com? Deus usa a tua humanidade para te ensinar coisas espirituais. Ele estava com fome e foi orar. A fome aumentou. Aumentou a fome, e ele teve um arrebatamento espiritual, e ele viu o céu aberto, e desceu ali um vaso, e nesse vaso tinha todo tipo de comida que Pedro não podia comer. Na mente dele, aquilo era proibido. Por quê? Porque na Torá proibia. Pedro, conhecedor da Torá, disse: cara, eu estou com maior fome. Uau, um presente de Deus está descendo do céu, e Deus diz: levanta, mata e come. Irmãos, quantos aqui gostariam de ouvir a voz de Deus como Pedro ouviu? E se Deus falasse para você agora, qualquer coisa, você obedeceria? Se você tivesse um êxtase, uma visão espiritual, os céus se abrissem, descesse algo, e Deus falasse para você: come. Exemplo, uma picanha. Aí de repente você é vegetariano. Ô Aguinaldo, descesse aqui uma pururuca da pururuca. Ele não come porco. E Deus falasse: come. Renova. Eu sei que tem gente aqui que levantaria a mão. Não, pode deixar, Aguinaldo, como eu, tranquilo. Descesse uma tigela de feijoada, o Aguinaldo ia ficar: pô, que coisa, meu. Eu comeria, viu? Fica tranquilo. Foi dirigida uma voz e disse: levanta, Pedro, mata e come. Irmãos, ele ouviu a voz. Ele estava tendo uma revelação. Olha o próximo verso. Diz. Não.
Não, volta. Aí. E por que Pedro estava orando? Porque ele queria ouvir Deus. Porque Pedro estava orando? Ele devia ter motivos. Deus tinha um plano. Um homem estava chegando para que Pedro fosse o instrumento poderoso de transformação na vida daquele homem. Mas Pedro tinha manias. Pedro tinha tradições. Pedro tinha costumes. Pedro tinha informações lindas, tremendas, que serviram para uma época. Mas Deus queria renovar, queria fazer algo novo. E Pedro não estava aberto. Tanto que vem do céu uma visão, uma voz do céu diz: levanta, mata e corre. Jamais. Desculpa, se aconteceu com Pedro, pode acontecer com você. Será que quando você se converteu há 20 anos atrás, será que experiências que você tem tido, será que a cultura familiar, o berço que você nasceu, será que a cultura da sociedade que você vive não tem, assim como Pedro, disso jamais? Tem gente aqui que não é maldade sua, mas é uma falta de transformação de mente. Você não consegue dizer para Deus: sim, Senhor. Você diz: não, eu não, e começa a dar desculpa: eu nunca comi coisa imunda. Por favor, leia o próximo versículo. Leia comigo, próximo. Mais uma vez esse verso. Preste atenção, igreja. Deus é um Deus de movimentos. Deus é Deus de planos. E Deus está trabalhando para que essa nação seja restaurada, assim como todo mundo. Alguém crê nisso? Amém. E Deus está fazendo coisas novas. Pode ter certeza que muitas coisas que eu disse, que eu nunca faria, e eu já disse muitas coisas, eu jamais faria isso, eu jamais faria esse outro, hoje eu tenho feito. Por quê? Porque Deus, Ele tem que ter soberania na minha vida e na tua vida. Ele tem que ter liberdade para fazer o que Ele quer fazer. Se Paulo não fosse renovado por Deus nesse momento, Cornélio não teria experimentado o poder do Espírito Santo. Cornélio não teria experimentado o movimento que Deus fez, porque Pedro não se juntaria com Cornélio. Por isso Deus quer hoje tratar comigo e com você, tratar com o nosso entendimento. Eu queria que você dissesse assim comigo: Senhor, hoje, nessa casa, nesse lugar, eu te peço que eu não faça nada comum daquilo que o Senhor purificou. Vamos continuar a leitura? Se você puder ler comigo e quiser. Continua. Vamos para o versículo 24. É esse aí.
Presta atenção. O Cornélio estava tão aberto ao movimento espiritual. Deus tinha falado para ele: vai até o lugar, e vai lá que você vai encontrar um homem, você precisa encontrar esse homem vai abençoar a tua vida. E ele mandou os caras buscar Pedro, e veio. Quando ele viu que tinha um homem, irmão, um anjo tinha dito que tinha um homem. Ele não sabia. Ele nem imaginava, e eles obedeceram a visão que o anjo deu para ele. Quando os homens vieram com Pedro, ele olhou Pedro e falou: meu, existe. Ele caiu para adorar. Aí Pedro falou: somos homens. Eu preciso falar algo aqui, amado. Por mais poder que Deus derrame na tua vida, nunca perca a humildade. Só Deus é Deus. Amém? Vamos continuar um pouquinho no próximo verso. Presta atenção, Deus quer salvar vidas. E nós temos um monte de coisa na nossa cabeça. Um monte de conceitos e valores. E Pedro está dizendo: a visão me mudou, eu não podia estar aqui. O texto é forte, não é lícito. Não é lícito, eu não posso estar aqui. Continua, lê o próximo verso. Só um pouquinho. Deixa eu... versículo 34. Ponto aqui. Eles achavam que os judeus eram os únicos escolhidos por Deus. Cristo veio e disse que estava ali pelas ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles andaram com Cristo, eles viram os milagres, mas eles estavam fixando somente Israel, eles tinham conceitos estabelecidos. E Deus fez um movimento espiritual e sobrenatural para que começasse uma mudança. A palavra de Deus diz, no versículo 44, está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí continua o texto, no 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E aqui Deus revoluciona a igreja. Aqui Deus começa uma obra nova na igreja. Queridos, eu quero afirmar que Deus quer começar uma obra nova na tua vida. Não que a primeira obra foi ruim, não que o primeiro tempo foi ruim, não. Vem algo novo e poderoso da parte de Deus sobre nós. Mas nós vamos ter que estar abertos a uma renovação de mente. Eu estou me fazendo entender até agora? Abre 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quando eu e você fomos salvos em Cristo Jesus, quando eu e você conhecemos o amor de Deus, que excede todo entendimento, através da morte e ressurreição de Cristo, e reconhecemos que Cristo Jesus é o único Senhor e mediador das nossas vidas para com Deus, Ele é aquele que perdoa o pecado, Ele é aquele que salva e liberta. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós saímos das trevas para a luz. Eu creio nisso. Nós somos perdoados de todos os pecados, eu creio nisso. Mas eu creio também que quem está em Cristo recebeu uma nova mente. Você não entendeu?
Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero fazer uma afirmação: a obra redentora de Cristo Jesus não só arranca o pecado da tua vida, não só te dá um novo nome, uma nova história, mas ela te dá uma nova mentalidade. Quem aqui alguma vez na vida já mexeu com computador? E mexendo com esse computador, colocaram um novo HD, que a gente chama de HD externo. Tem o HD da máquina, mas tem um HD externo. Você está aí? Quando você foi salvo, o Senhor perdoou os seus pecados. O Senhor mudou a tua vida. Mas Ele pôs uma nova mente à tua disposição. O teu HD antigo ainda tem informações, ainda tem sentimentos, pensamentos. O teu HD antigo tem coisas escritas, tem memória. Não sei quantos gigas tem a tua memória. Mas eu quero dizer que existe um grande presente extraordinário e maravilhoso. Esse HD externo, a mente de Cristo, está à tua disposição para você conhecer os sonhos de Deus, a verdade de Deus, os pensamentos de Deus. Você pode acessar a mente. Você pode dizer pela fé: eu tenho a mente de Cristo. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e fala assim: posso até não usar ainda, mas eu tenho. E a partir de hoje vou usar. Se você ler Mateus 22, 37, 38, Jesus dá uma ordem. Ele não pede, Ele não aconselha, Ele ordena. E o que Ele ordena? Algo que já está ordenado no Antigo Testamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo, de todo. Fala para quem está do teu lado: é ordem amar a Deus de todo o pensamento. É ordem. Por que é ordem? Porque é ordem amar a Deus. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Pai me dá a mente de Cristo, porque só consigo amar a Deus de todo entendimento com a mente dele. No teu HD caído, homem antigo, não tem registros de como entregar o teu entendimento total a Ele, mas na mente de Cristo há poder e revelação para isso. Não sei se você está aí. Por isso o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz algo tremendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Olha o que ele está dizendo: há uma guerra espiritual, há um movimento sobrenatural, e nós, apesar de viver na terra, não lutamos aqui nas forças da terra. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Estruturas de pensamentos estabelecidas nos nossos comportamentos e dia a dia de vida. Você já tem uma estrutura de lidar com dinheiro, uma estrutura de lidar com pessoas, uma estrutura de lidar com áreas e áreas que estão nos teus pensamentos. Mas eu tenho uma boa notícia: é um HD novo, e você pode copiar, dar Ctrl C aqui no HD, mente de Cristo, e dar Ctrl V. O que é isso? Copia e cola em você, e essa fortaleza cai, e você começa a ter um novo entendimento, e nesse novo entendimento você louva e ama a Deus. Ouça, se a tua mente não mudar, você não será pleno. Por mais que o teu coração esteja derramado, precisamos mudar de mente. O apóstolo Paulo diz: as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas destroem. O que elas destroem? Não está lá, foi mal. 2 Coríntios 10, 4 e 5.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Próximo verso. Destruindo o quê? Olha o que Deus está dizendo. Existem conselhos aqui que estão te impedindo de amar a Deus de todo entendimento. Existem conselhos que precisam ser destruídos. Pode ser que foi a professora do prézinho, pode ser que foi um artista que você achava lindo, pode até ser um bom pastor que não renovou a mente. Você está preso em coisas do passado, mas eu tenho uma boa notícia: a mente de Cristo está disponível, e você pode, pelo poder de Cristo, destruir conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você ler o texto de 1 Coríntios capítulo 2 que eu estava lendo, no versículo 9 começa assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Misericórdia, quer aceitar Jesus? Quantos amam a Deus? E aí ele diz assim, porque ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esse é o versículo 10. O Espírito penetra todas as coisas, diz o texto, até mesmo as profundezas de Deus. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que é tão poderosa a salvação de Cristo, ela é tão gigantesca, ela é tão extraordinária, amado, que eu e você podemos punir conselhos, punir altivez, sentimentos de arrogância e soberba, que negam quem é Deus, e podemos levar nosso pensamento cativo a Cristo. E levando cativo todo entendimento, pensamento, obediência de Cristo. O que significa isso? Eu posso ter 2 irmãos aqui para me ajudar rapidinho? Eu não vou abusar muito de vocês, vai ser rápido. Como o Josimar está ali terno, ele é a mente de Cristo. Isso aqui é a mente natural. A mente é natural. Aceitei Cristo, ela continua, irmão. Ela não é arrebatada. O que Deus quer? O que Deus quer fazer? Você tem acesso a conselhos, a pensamentos e tantas coisas que estão em você, nessa mente. O que Deus quer? Que você se conecte à mente de Cristo, para que os pensamentos, lembra? Isaías 55, versículo eu não lembro. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. O que o Senhor está dizendo em Isaías, o que Ele está dizendo? Está ruim. Por mais que você se esforce, está ruim. Mas o que eu posso dizer em Cristo? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou sangue precioso. Agora, os seus caminhos podem ser os meus caminhos. Por quê? Eu tenho a mente de Cristo. Eu como pessoa, então eu tenho aqui acesso à minha mentalidade, à minha maneira de ganhar dinheiro, à minha maneira de cuidar da família, pensamentos, ensinos, estruturas. O que Deus está falando? Mata a tua mente? Não, Ele está dizendo, traz a mente de Cristo, liga essas mentes, transfere aquilo que é de Cristo sobre a tua mente, você vai viver uma nova estrutura de vida. Separa um pouquinho, está muito junto aqui. Eu não sei se estão me fazendo entender. Tem gente aqui que diz, eu não me sinto capaz, eu não consigo. Eu quero te dar uma boa notícia. Toma posse da salvação e busca conhecer aquilo que Ele já te deu. Isso não é privilégio meu. Isso não é privilégio de um ministro, de um discípulo. Todos os que estão em Cristo Jesus têm a mente de Cristo. O problema é que não usam. Irmão,
Imagina a tua carteira agora. Haja, o tamanho da carteira tem que ser grande. R$ 5.000 na tua carteira. Quem gostaria de abrir a carteira e ter R$ 5.000? Agora imagina, você tem uma conta para pagar amanhã. E na tua carteira tem 5.000. Só que você não sabia que tinha. E chega a conta, e você está desesperado, você está aqui no culto, está lá os 5.000 na carteira, e você fica, meu Deus, tem a conta a pagar amanhã. Passa, chega amanhã, e agora, meu Deus, você não abre a carteira está lá fechada. Você não mexe na carteira. Adianta ter 5.000? Misericórdia, vocês não me entenderam? Amado, se você tem um tesouro parado, não sai para nada. E eu vim dizer nessa manhã, você tem um baita tesouro, a mente de Cristo. Você tem um baita tesouro, a mente de Cristo. É tempo de receber os pensamentos do Senhor. A tua mente precisa ser tocada pelo poder da cruz, para que a altivez que está nela seja levada cativa, para que as fortalezas que estão sejam destruídas. Sabe por quê? Porque nós dizemos assim: não, comigo não acontece. Comigo não vai passar. Eu não sei fazer, eu não sei lidar com isso. E sabe por que você diz tudo isso? Porque você esqueceu que você tem um prêmio, a mente. A mente de Cristo é tua. Você não sabe, Ele sabe, aprende com Ele. Vocês não estão me entendendo. Vou tentar melhorar. Fica aí. O Aguinaldo é advogado. Aqui na mente dele, ele já tem muitas informações de leis. Eu não sou. De repente eu tenho um problema. Se eu venho para o Aguinaldo e falo assim: Aguinaldo, eu estou com isso. O que eu faço? Ele vai falar: vou fazer isso. Por quê? Porque ele tem um conhecimento. Jerry, por favor, pastor Jerry, fica de pé. Pastor Jerry, ele é design gráfico, é isso o nome? Você é chique, irmão. Publicitário, design gráfico. Eu queria fazer um convite do aniversário da minha filha. Mas bem bonito. Eu estou querendo fazer o convite de casamento do meu filho. Bonito. Precisa acelerar. Não, tudo bem, normal. Mas eu não sei, eu não mexo. No Photoshop, não é Photoshop, é Illustrator. Eu não mexo nessas coisas. Mas ele tem um conhecimento, está aqui. Aquilo que para mim parece uma loucura mexer. Nossa, como ficou bonito, olha que legal aquilo. Aqui está aqui. Se eu preciso, ele tem um conhecimento, rola. Você está aí? Obrigado. Agora veja. A mente de Cristo. Você acha que tem falta de entendimento em algum aspecto? Você acha que para Cristo falta alguma sabedoria para alguma área? Falta algum conselho para algum aspecto? Você vai dizer comigo por 3 vezes: eu tenho a mente de Cristo. 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 Qualquer aspecto da minha vida, ao invés de limitar aquilo que eu recebi como mente carnal, aquilo que eu aprendi como mente carnal, aos conselhos da vovozinha, do vovozinho, da professora, dos pastores, ao invés de estar somente debaixo desse limite, eu posso, a partir da salvação, dizer: e agora, meu Deus, fala ao meu coração, eu tenho a tua mente, eu quero entender o que o Senhor entende, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero agir como o Senhor age. Alguém está aí? Obrigado por enquanto. Deixa eu ler algo. Satanás tenta controlar nosso coração, plantando maus pensamentos em nossas mentes. E em muitos momentos, incita a nossa velha natureza para que volte ao pecado. Eu e você precisamos entender algo. A ordem não é só amar a Deus de todo o coração, mas de toda a alma. Nós temos que amar a Deus com a nossa mente, com todo entendimento. Por isso, estou lendo, progressivamente nossa mente deve chegar a ser uma só mente, a mente de Cristo. Eu recebi um presente e eu tenho que abrir meu entendimento, minha maneira de pensar, minhas lógicas, grudar em Cristo para que se torne um.
Não sei se você está me entendendo. Como existem muitas maneiras de nossa mente influenciar nosso coração e assim afetar nossa condição de vida, devemos trabalhar para que a nossa mente seja cada dia mais obediente e semelhante à mente de Cristo. Vou ler algo que está aqui, quem vai dirigir Casa de Paz vai receber esse material. Quando a nossa mente está alinhada com a lógica humana, mais do que com Cristo, preste atenção, nosso enfoque estará somente nas coisas temporais. Se você tem a mente de Cristo, a eternidade é mais valorosa para você do que as coisas temporais. Se você tem a mente de Cristo, você vai ter um enfoque da eternidade e não das coisas temporais. E aqui te digo algo: quando o teu enfoque são as coisas temporais, as coisas impossíveis permanecem impossíveis na tua vida. Vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Se a tua mente é uma mente somente terrena, o impossível para você vai ser sempre impossível. Por isso, algumas pessoas vêm a casa, estão conectadas com o mover do sobrenatural e não vivem milagres. Porque a tua mente, ela está somente no natural. E o diabo usa pensamentos para impedir teu coração de se derramar. Deus quer fazer milagres na tua vida, Deus quer te levar a lugares altos, Deus quer abençoar você, por isso Ele te deu a mente de Cristo. Amado, é tempo de pensar mais nas coisas da eternidade. Eu queria fazer uma pergunta: alguém aqui acredita que Jesus voltará? Se Ele voltasse hoje, você está preparado? Se Ele voltasse hoje, você teria galardões no céu? A Bíblia diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntei tesouros no céu. Você tem ajuntado tesouros no céu? Eu não sei se eu estou conseguindo, espero que sim, explicar, mostrar. Vou ler algo. Nós vivemos em uma sociedade influenciada pela queda de Adão, mas ao mesmo tempo somos cidadãos espirituais do reino de Deus. O problema é que muitas vezes seguimos pensando e nos comportando segundo as normas da nossa cultura terrenal, em lugar de nos alinhar com a cultura celestial. Vou ler um dos textos mais conhecidos dessa igreja, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De novo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto? Que é o vosso culto? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: queridos, existe um tipo de sacrifício que muda a tua mente. Está escrito aí. Culto racional. Lembra que você tem que amar a Deus de todo entendimento? Ele está dizendo: você ama a Deus de todo entendimento quando você implanta sacrifício. Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo: olha, eu rogo a vocês, irmãos, eu estou implorando pela compaixão que há em Deus, eu estou implorando, é tempo, igreja, é tempo de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso produz uma nova mentalidade. Nesse momento, você está louvando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Eu vou explicar um pouco o que são esses sacrifícios, mas o versículo 12. Você pode ler? Preste atenção, irmãos. Recebe isso com muito amor. Muitas vezes nós sentamos nas cadeiras das igrejas, nós abrimos a Bíblia, nós dobramos o joelho, achando que já sabemos tudo. E na verdade nós estamos conformados com o mundo. Qual é a forma do mundo? Muitas vezes as pessoas pensam: não, mas eu rompi com a prostituição, eu rompi com o vício. E quem disse que isso é tudo que Deus tem para você?
O evangelho não é um evangelho de negação. A negação vem para te habilitar a viver o evangelho. O evangelho não é um evangelho de negação. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, o evangelho é um evangelho de capacitação. A partir de agora você é raça eleita. A partir de agora você é povo exclusivo. A partir de agora você é isso, você é aquilo, você pode todas as coisas. Você é mais que vencedor. Tem alguém aqui nessa casa? Deus está levantando uma geração que pode andar sobre as águas, pode abrir o mar. Uma geração que pode tirar a enfermidade de alguém. Uma geração que pode expulsar demônio. Uma geração que pode prosperar e mudar uma terra. Uma geração que pode defender o Brasil das obras dos maus. Uma geração que pode viver maravilhas, que pode ver os filhos dos seus filhos cheios do Espírito Santo. Uma geração que pode viver um casamento sobrenatural. Uma geração que pode prosperar, conquistar, se alegrar, viver paz. Alguém crê nisso? Mas como isso acontece? Ele está dizendo, não se permita ficar com a forma do mundo. Irmão, a forma do mundo é só inteligência. Cara, maravilhoso, eu vou insistir, estude, tenha graduação, desenvolva culturalmente, mas domine isso. Não seja escravo disso. Traga a cultura do reino de Deus para tudo que você domina. Deus quer levantar uma geração com a mente renovada. Vamos esmiuçar esse versículo. Esses 2 versos. Quero te ensinar um processo de renovação de mente. Primeiro, apresente seu corpo como sacrifício vivo a Deus. O que significa isso? Fala para quem está do teu lado. Sacrifícios, nesse tempo, não é matar animais. Mas era orar, jejuar, adorar, servir. Isso é sacrifício. Você quer viver uma transformação na tua vida? Apresenta seu corpo como sacrifício. Ora mais, jejua mais. Lê mais a palavra, serve, adora. Por que é sacrifício? Porque você podia estar na tua casa descansando e você está visitando alguém que está indo para o inferno. Você podia estar lá assistindo novela ou filme, como todo mundo assiste. E sabe o que você está fazendo? Está de joelho dobrado, clamando a presença de Deus. Você podia estar satisfazendo todos os desejos físicos e necessidades físicas para poder ter um bom dia de trabalho. E você está lá jejuando, dizendo, não, eu quero mais. Isso é sacrifício, isso é sacrifício. E esse sacrifício produz uma mudança de mente. Não tem como usar da mente de Cristo, amado, sem orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar e servir. Eu preciso servir a minha geração. Eu preciso ter compromisso com a igreja local e cumprir o caminho que Deus deu para essa igreja. Eu preciso, porque quanto mais eu faço isso, eu estou me sacrificando e eu quero ser renovado. Ô, irmão, não existe ser plateia numa igreja. Não existe. Mas eu fui magoado numa igreja, eu me machuquei na outra, então eu estou sentado aqui só para esperar. Irmão, você vai ficar sentado 30 anos magoado. Se arrepende disso e corre para Deus e diz, eis-me aqui. Deixa Deus te usar na tua família. Ora pela tua família, jejua pela tua família, leia a Bíblia, profetiza. Deus vai mudar a história. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Mas sacrifício significa se render completamente a Deus. Você dizer, não é mais a minha vontade, Deus é a tua vontade. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício do nosso tempo. Segundo, eu estou falando de processo mediante a qual a mente é renovada. Primeiro, apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo. Segundo, não se conforme com a mentalidade desse mundo. Fala uma área da tua vida que você precisa de um milagre. Saúde, finanças, ministerial, uma área da tua vida. Nenhuma? Está tudo bem? Quem aqui está precisando de um milagre na saúde? Levanta a mão, irmão. Quem aqui está precisando de um milagre financeiro? Preste atenção. Não vos conformeis com esse mundo. Se você quer experimentar uma renovação de mente, primeiro, sacrifica. Segundo, não se conforme.
Não aceita o teu problema. Diz para o teu problema que ele é um intruso na tua vida, que ele não te pertence. Apesar de você ter buscado esse problema, às vezes gastando errado, não comendo direito, mas diz para esse problema, agora a minha pátria é nova, o sangue de Jesus me liberta de você, eu vou ver algo novo. Porque eu tenho uma notícia, toda área da tua vida, que você, toda área da tua vida, que você se conformou, não está rendido a Cristo. De novo. Amém. Ao contrário. Se tem alguma área da tua vida que você não rende a Cristo, essa área está conformada com o mundo. De novo. Se eu continuo trabalhando com as minhas finanças, não crendo nos valores de Deus, exemplo, trabalho. Você não gosta de trabalhar e não vai trabalhar, eu não gosto. Cara, eu não quero trabalhar e estou nem aí, porque nessa nação tem muita gente que não gosta de trabalhar não, irmão. O governo tem que dar tudo. Não, porque tem que me dar. O cara entra numa empresa, contratado para trabalhar 8 horas, mas não, que exploração é essa? Eu tenho que ficar sentado aqui, tem que relaxar. Você não rendeu essa área, Cristo, está conformado com o mundo, irmão. Família. Se você é aquela pessoa egoísta, só pensa em você. Você não ajuda nada em casa. Não ajuda a lavar a louça, não ajuda a arrumar, não ajuda a pagar a conta. Você acha que todo mundo está ali para te servir. Amado, essa área tua está conformada com o mundo. É porque a gente fala de coisas espirituais, vocês ficam pensando que eu estou falando que vai vir vento impetuoso, terremoto, fogo e glória, e vai te... Eu estou te falando de poder sobrenatural. Aonde eu digo, Deus, eu te amo, e na palavra diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Está escrito na palavra, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se ele diz que é para chegar 10 horas, eu vou chegar 10 horas. Nem que eu tenho que sair mais cedo do culto. Deus, eu vou honrar minha família. Eu vou ajudar meu pai, eu vou ajudar minha mãe. Eu vou servir na minha casa. Eu vou ajudar. Você está aí? Nada de comportamento meu. Tem crente que é mentiroso, irmão. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo, irmão. No país que você vive, o lobismo é proibido. O que é isso? Você pegar um produto, uma empresa, e colocar essa empresa no governo e ganhar em cima disso. A corrupção da Petrobras está ligada a isso. Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos tem lobista, o cara ganha uma grana. O cara sai por aí, acha as melhores empresas, vai lá e põe no governo e fica rico. Mas lá pode. Ele emite uma nota fiscal de prestação de serviço, ganha a comissão dele. É igual um corretor de imóvel. O corretor de imóvel pega o imóvel de alguém, ele acha você como, vende e ganha comissão. Beleza, aqui é proibido. Numa empresa, você foi contratado para fazer compra para a empresa. Você foi contratado. E você precisa comprar para a tua empresa cabide. Aí 3 empresas oferecem cabide para você. E uma empresa fala, olha, se você comprar esse cabide, que é super bom, eu te dou 10 centavos por cabide. Isso é corrupção, igual aconteceu na Petrobras. Mas tem crente aqui que trabalha com vendas que paga a bola. Enquanto você continuar pagando bola, você está conformado com esse mundo, você não rendeu a Cristo. Ai, mas se eu não pagar, todo mundo paga, vai dar errado. Ai, mas se eu não der, vai dar tudo errado. Ouça, meu irmão, é isso que o diabo quer que você pense. Deus vai mudar a tua história se você entrar no reino. Eu não sei, mas eu quero ser renovado, irmão. A gente se acostuma com o pecado. A gente se acostuma com uma mentalidade maligna. Ouça, queridos. Nada contra cinema, eu gosto. Mas a gente tem se acostumado a levar nossos filhos para assistirem coisas que são do inferno. Que se você abrisse teus olhos e falasse assim, meu, não vai dar não. É melhor ir embora. Por quê? Porque passa cena de sexo. Por quê? Aplaude o divórcio. Por quê? Promove uma violência maluca. Você está aí? Deus quer levantar uma geração que tenha a mente de Cristo. Ai, essa pegada é muito radical para mim. Eu não sei se eu aguento. Acho que eu vou procurar uma igreja mais light. Ouça, querido.
Posso te dizer algo? Não vá aonde Deus não está te levando, mas se renda. Como assim? Não estou falando da mudança de igreja, estou falando de entendimento. Deixa Deus tratar com você etapa a etapa, mas se abra ao tratamento de Deus. Como se abre ao tratamento de Deus? Ora mais, jejua mais, lê mais a palavra, serve a Deus, ajuda a obra. Irmãos, eu poderia trazer pessoas aqui. Posso citar o Ricardo? O Ricardo estava aí, sumiu. Acho que ele foi para a festa. Ou então não gostou do... A Vanessa está aí. Vanessa, você pode subir na cadeira? Não, brincadeira, só ficar de pé. É que se ela ficar de pé, você vai achar que ela não ficou. Ela está de pé, gente. Acredita. A Vanessa, quantas vezes você disse para mim, eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo casa de paz. Eu não consigo discípulo. Muitos. De repente, foi. E agora, filha? Você consegue ou não? O que eu estou dizendo aqui, ela tinha uma estrutura, eu não vou conseguir. Hoje tem gente aqui que ama, agradece a Deus pela vida dela, pelos dons que estão na tua vida, não é verdade, filho? Eu lembro, ela mandava e-mail, até falar pessoalmente, apóstolo, não está dando, não vai dar, eu não consigo, eu não sei, e aquilo. Irmão, posso dizer a verdade? Nem eu sei. Ué, o que você está fazendo? Estou obedecendo a Deus. Você acha que, obrigado, você pode ficar de pé, está igual. Eu já achei que você tinha aceitado. Eu olhei e falei, acho que ela já aceitou. Acontece, né, irmãos? Tem um cara na igreja de Fortaleza, agora ele mudou para o Piauí, que ele sentado, Natal, ele sentado parece que está de pé, irmão. Ele chama Aildo. Eu fico baixinho perto dele, cara. Acho que se eu estiver nesse andar aqui, eu ainda não chego na altura dele. Ele sentado, eu falei, cara, como um cara... Eu lembro uma vez que ele estava de braços abertos assim, louvando, eu falei, que é isso? Que é isso? Parece um gigante, é mesmo, né? Mas voltando à pregação, é que eu fico falando na hora do culto. Voltando aqui, ouça, Deus, nesse texto que lemos, a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus deu a mente de Cristo para que você possa viver o melhor. Se você apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, ou seja, ora, jejua, busca, adora, serve, e agora, não só isso, você não se conforma com o mundo. Tem esse aspecto que na minha vida não está bom, eu não estou um bom marido, eu estou grosso, eu não estou um bom pai, eu sou frio, eu não consigo abraçar, beijar, eu não consigo orar pelos meus filhos, e você não se conforma, não, Deus, eu vou mudar. Na oração fala, Deus, eu não quero ser assim, Deus, eu não quero isso na minha vida. Se você não se conformar, não é que ser revoltado, mas dizer, Deus, isso não pode ser assim. Eu não sei você, irmãos, tem áreas da minha vida que eu não me conformo. De verdade, existem alguns aspectos, eu tenho vivido, tenho dito isso, pela misericórdia e bondade de Deus, temos vencido. Mas, cara, que guerra contra a enfermidade. Guerra, irmão. Vem mal-estar. Aí vai lá, eu pensei que era pressão alta, que eu tive pressão alta um tempo. Aí ficou pressão baixa. Aí eu falei para o médico, ele falou, toma mais um pouco do remédio. Aí tive que cortar o remédio no meio, porque eu tomo o remédio, a pressão vai lá embaixo. Aí outro dia eu falei, cara, eu estou estranho, ontem mesmo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Minha cabeça começou, falei, que doideira é essa? Deve ser pressão alta. A medir estava 10/6. Falei, não é pressão alta, o que será que é isso? Eu estou guerreando, Deus está no controle, não estou preocupado, Deus é bom. Amém? Deus é bom, você diz amém? Mas eu estou procurando comer melhor, eu estou procurando cuidar do corpo, eu estou procurando fazer as coisas direitinho. Mas não foi fácil, irmão. Eu lembro que quando eu estava com 136 quilos, e eu subi pela primeira vez na esteira quando Deus disse que eu tinha que ir para a academia. Amado, 3 minutos eu queria morrer. Cara, eu falo, não é possível que eu tenha que andar nesse negócio. Parecia que eu estava num caminho sem fim. Aí a moça da academia, senhor, você está andando muito devagar, não adianta nada. E eu achei que eu estava no gás. Eu lembro que eu fui fazer um exercício de tríceps, irmão. A moça falou, deita aí, e me deu o peso. Desceu,
Eu falei, moça, não sobe. E ela falou, não é possível. Eu dei um peso leve para o senhor. Eu falei, não, moça, está pesado. Irmãos, eu olhei para o lado, tinha uma tiazinha de uns 60 anos com mais peso do que eu fazer o tríceps. Eu falei, cara, eu larguei meu corpo. Hoje, graças a Deus, Deus restaurou. Mas eu tive que mudar a mente, irmão. Como parar de tomar tanto refrigerante? Como não comer fast food toda hora? Cara, mas eu falei, não vou ficar, eu não vou morrer tão cedo não. Não vou morrer, Deus vai me ajudar. Irmão, não foi fácil. Passava na frente do McDonald's, quase tremia. Só um milkshake com batatinha. Só. Eu ia no posto de gasolina, irmão, fazia questão de pagar lá dentro. Me dá esse chocolate, me dá esse refrigerante, me dá isso. Hoje eu pago lá fora na boa. Antigamente eu ficava estranho, cara. Cara, tá difícil. A minha esposa fala, tem que comer frutinha. Cara, comer frutinha, meu. Mas Deus está abençoando. Olha, não pode parecer a coisa mais natural, mas existem aspectos do teu dia a dia de vida que Deus está querendo mudar aqui hoje, para que você tenha a mentalidade de Cristo. Você quer ver? Irmão, tenho certeza que se eu perguntar, muita gente, não é a maioria, desculpa, não são todos, mas muita gente acha que estudar é uma maldição. Ai, por que eu tenho que ler esse livro? Ai, meu Deus, por que eu tenho que me preparar para essa matéria? Ai, mas o que é isso, aquilo? Ai. Irmão, é um privilégio adquirir conhecimento. É um privilégio ter a oportunidade de ter material, algo que alguém já aprendeu. Puxa, parece que tem gente que fala que pecado eu cometi, Deus, para ter que estudar 2 horas. Isso com a Bíblia também. Irmãos, quando eu era pequeno, fazia besteira, e eu aprontava, minha mãe vinha, vai orar e ler a Bíblia. Virou punição para mim orar e ler a Bíblia. Quando eu ia orar, puxa, o que será que eu fiz de errado? Nada, fechava, eu não fiz nada. Não é assim na idolatria. Você confessa teu pecado, então 12 Ave Maria, 4 Padre Nosso, pá. E nós, pastor, também. Ouça, deixa Deus mudar a tua mente. Não se conforma com o aspecto da tua vida que não está bom. O Espírito Santo está falando para eu falar aqui de vida sexual. Não é encontro de casais, é culto da família. Mas vou falar bonitinho, não se preocupe. Uma vez, eu e minha esposa falamos com um casal que tinha feito um acordo de não ter mais vida sexual. Não é fácil esse aspecto, viu, queridos? Não é fácil. É maravilhoso, mas não é fácil. Se há crise, se você é jovem e está com a aparência do mundo, desesperado por sexo, só pensa nisso, irmão, busca a mente de Cristo, isso muda. Ninguém aqui é escravo do diabo, não. Você não é escravo da comida. Ai, eu não consigo ficar sem comer. Pode parar, irmão, você é livre. Quer falar algo aqui que vai chutar o balde? Eu não gosto, para mim é tranquilo. Café, tem gente aqui que não fica sem café. Irmão, renova, você pode ficar sem café. Ai, pastor, só de pensar já tremi, é demônio. Mas na área sexual, se o teu casamento não está bem sexualmente, não se conforma com isso, não luta. Irmã, você não está tendo apetite, você não está tendo desejo. Ora, fala, Deus, o Senhor vai mudar isso em mim, eu não aceito. O Senhor disse que eu tenho que servir meu marido, eu tenho que curtir isso. Muda! Não se conforme, irmãos, dinheiro. Se todo mês você gasta mais do que você ganha. Ai, pastor, é que eu ganho pouco. Ouça, querido, não se conforma. Diz, Deus, eu vou te honrar. Eu vou ser fiel no pouco para o Senhor me pôr no muito. Eu vou controlar esse pouco aqui, o Senhor vai me pôr no muito. Deus vai te honrar. Não se conforma. O problema é que a gente se conforma, é a vida. E aí começa a culpar, é a Eva, é a serpente. Não, sou eu tenho autoridade, eu tenho a mente de Cristo, e Deus vai me usar, e Deus vai me ajudar. Eu vou orar mais, vou jejuar mais. Vocês estão me ouvindo? Terceiro, seja transformado.
Não vos conforme com esse mundo, mas sede transformados. Vou ler. Ser transformado significa morrer para uma forma de vida e nascer para outra. Ser transformado não é experimentar uma mudança exterior e passageira. A transformação é uma mudança total de caráter e comportamento, que acontece com a pessoa que se rende a Deus com todo o seu coração, alma, mente e forças. A transformação da mente só é possível pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Fica em pé comigo. Eu tinha bastante coisa para falar, mas eu vou aqui para o encerramento. Se alguém me ajuda, por favor. Eu queria que você dissesse, nessa manhã, eu quero apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje, eu tomo a decisão de não me conformar com qualquer aspecto da minha vida que não se parece com o reino de Deus. Eu quero te dar um tempo, querido, para você falar com Deus sobre alguns aspectos. O que está fora? O que está estranho? O que não combina com Deus na tua vida? Diz para Ele: Deus, olha, eu tenho tido um pensamento de tristeza constante. Ah, Deus, eu estou desanimado. Ah, Deus, eu ando fraco, eu ando cansado, com muito sono. Ah, Deus, eu estou sem dinheiro. Ah, Deus, eu estou isso, eu perdi o ânimo de estar na igreja. Fala com Ele, fala, abre os seus lábios. Conversa com Ele agora, conversa. Senhor, nessas áreas que estamos falando, nós queremos ouvir a Tua voz, para que venha mudanças. Senhor, eu sei que uma transformação de mente, como aconteceu com Pedro, naquilo que nós percebemos, um homem tão extraordinário como Pedro, estava prisioneiro, refém de tradições. Mas hoje, as nossas armas não são carnais, Senhor, elas são espirituais. São poderosas em Ti. E nós usamos dessas armas para desfazer conselhos, destruir fortalezas. Toda fortaleza e conselho nessas áreas que esses amados estão falando e depositando aos Teus pés, Pai, eu declaro, Senhor, eu declaro, assim como o Senhor enviou um anjo, assim como o Senhor enviou um anjo ali, Senhor, para Cornélio, e aquilo mudou a história dele, assim como o Senhor abriu o céu e pôs uma êxtase, Senhor, oh Deus, o Senhor deu uma experiência de arrebatamento a Pedro, oh Deus, traz experiências sobrenaturais aqui agora. Traz experiências sobrenaturais. O Senhor é Deus, o Senhor pode. O Senhor é Deus, o Senhor pode. O Senhor é Deus, o Senhor pode. Senhor, que cada um aqui seja tocado no caráter. Que cada um aqui seja tocado pelo Teu poder, Deus. Muda os nossos comportamentos. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Se você puder colocar a mão sobre a tua cabeça, na região da testa, profeticamente, como se você estivesse impondo as mãos sobre a tua mente. O quarto item é a renovação de mente. O primeiro é apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O segundo, não se conformar com a mentalidade desse mundo. O terceiro é ser transformado, receber poder para isso. E o quarto é renovar a mente. E essa renovação está ligado em ser habilitado para entrar na mentalidade de Cristo, para a mentalidade original que Deus preparou antes que o pecado viesse. Pai, eu oro por mim, oro por cada um aqui, que sejamos renovados na nossa mente hoje. Que hoje haja uma prova de que o Senhor é bom, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, que hoje a gente possa se conectar com a mente de Cristo.
Eu quero os teus pensamentos. Põe as tuas ideias e ideais sobre as nossas vidas. Estabelece em nós aquilo que o Senhor quer. Livra-nos, cura-nos, liberta-nos, mas nos enche da tua vontade. Nos enche. Pai, eu te peço que cada pessoa linda, querida que está aqui, aqueles que estão pela internet, possam provar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Se você puder, segura na mão da pessoa que está do teu lado e começa a orar por essa vida, dizendo que hoje ela está experimentando uma renovação de mente. Porque quando alguém não renova a mente, as circunstâncias da vida dessa pessoa serão a principal e única realidade. Quando alguém não renova a mente, ele carece de direção para a vida. Quando alguém não renova a mente, ele está sempre espiritualmente vulnerável. Quando alguém não renova a mente, o seu comportamento se conforma com o pecado. Quando alguém não renova a mente, ele está seco espiritualmente. Ele retorna à mentalidade e hábitos falsos, ele retrocede espiritualmente. Quando alguém não renova a mente, ele reduz a importância do reino de Deus na terra. Experimenta problemas e frustrações repetidamente. Pai, mas nós oramos para que haja uma renovação. Queremos uma renovação da nossa mente. Queremos a mente de Cristo em funcionamento, em funcionamento, em funcionamento. Ative em nós a tua mente, Senhor. Porque, Senhor, quando temos a tua mente, nós podemos ouvir e ver o reino. As velhas estruturas que nos impedem de frutificar caem. Porque quando renovamos a mente, Senhor, o Senhor nos confia mais da tua unção, do teu poder e da tua glória. Quando renovamos a mente, Senhor, nós estamos, Senhor, firmes em libertação, santificação, manifestações sobrenaturais. Querido, eu queria que você orasse pela pessoa que está do teu lado, para que toda mentalidade de derrota, de limite, de coitadinho seja destruída. E que essa pessoa receba uma mentalidade de vitória, uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de poder. Uau! Enquanto estamos orando, se há alguém que você não consegue se enxergar como vencedor, se você não consegue se enxergar como conquistador, e se quer ser livre desse pensamento, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Se há alguém que tem sido bombardeado com uma mentalidade de que você não vai conquistar, que você não vai conseguir ir, saia do teu lugar, não se envergonhe, vem aqui. Nós vamos orar por você.